Felipe Anderson. Cara, Felipe Anderson, porra, a gente precisa falar dele, né? Finalmente estreou. Olha aí o corneta já. Felipe Anderson não vinha bem já há algum tempo e ontem, assim, ele fez uma partida impecável, né? O Abel tirou ele depois para ele ser aplaudido mesmo, né? Então, teve fundamento a saída do Felipe Anderson, teve propósito, que foi justamente para ele ser aplaudido. Ontem ele marcando gols, dando assistências, né? Ontem ele realmente, assim, comeu a bola, como a gente pode ver nos dados aqui do SofaScore, né? Ele conseguiu nos dois jogos, né? No jogo da ida e no jogo da volta, cara, notas acima de 9 no SofaScore, né? Então, assim, no jogo da ida fez um gol, teve uma grande chance criada, 4 passes decisivos e ele deu 4 dribles, sendo 3 dribles certos, né? Ou seja, ele até driblou mais do que ele está habituado a driblar de fato, né? E ontem, na volta, melhor impossível. Também fez gol, de 2 assistências, né? Ou seja, 3 gols do Palmeiras, dos 4 que o Palmeiras fez diretamente com a participação do Felipe. Ganhou 4 duelos de 6 que ele participou e teve uma nota ainda maior, que foi a nota 9,7 no jogo anterior. Daí ele teve 9,3. Então, o Felipe Anderson, cara, muito bem na partida de ontem. Eu já vou falar para você, Marco. O Marco está fazendo uma pergunta aqui com relação ao Benedetti. Eu vou até projetar, cara, a foto do Benedetti aqui. Para quem não viu o que aconteceu ontem, quase que ele se lesionou muito feio, tá? Muito feio. Mas só para finalizar com relação ao Felipe Anderson, cara, ele joga muita bola, assim. Quem vê ele em campo, tanto no estádio ou pela TV, a forma como ele se movimenta, a forma como ele anda, a forma como ele domina, como ele dá o passe, dá para ver que ele entende do riscado, né? Só que ele não é um jogador ágil, então ele é um jogador lento, né? Não por acaso a torcida do Palmeiras pega muito no pé dele por isso, pela sonolência, entre aspas, mas é um jogador extremamente habilidoso. Eu lamento muito o Felipe Anderson não ter engatado no Palmeiras, assim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se vai dar certo, né? O que aconteceu ontem não dá pra gente colocar como se fosse algo que mudou a vida, mudou a rotina. Da água pro vinho, agora o Felipe Anderson vai virar o craque do time. Tem potencial para ser mesmo, né? Mas não dá pra gente acreditar que isso vai acontecer de fato, né? Aliás, não dá para apostar todas as fichas. Pode ser que até aconteça, né? Mas assim, foi com certeza o melhor jogo dele em muito tempo pelo Palmeiras. Muito confortável jogando por dentro, né? Eu quero até a opinião de vocês também. Vocês acham que ele jogando mais pela ponta trava ele? Né? Ele jogando mais por dentro, de fato ele se sentiu mais confortável? Eu acredito que ficou muito nítido. Muito nítido. Lógico que a gente consegue ter uma noção maior dentro das expectativas que o palmeirense tem quando ele atuar dessa forma contra um time de Série A, contra um time grande, contra um jogo grande, né? E aí a gente vê esse comportamento dele. Até porque essa lentidão dele também, né? De novo, ele tem bom passe, ele tem bom domínio, ele tem uma visão de jogo diferenciada, mas ele é muito lento. Então, assim, você vai jogar contra um Flamengo, por exemplo, que é um time muito rápido. Será que ele vai corresponder? Será que ele vai ter tempo de pensar? Né? Porque o Felipe Anderson dá para perceber que ele é um cara que precisa de tempo para pensar, para fazer a jogada. E aí sim, ele joga de terno. Né? Só que nem todo jogo a gente vai ter adversários que vão dar tempo para ele pensar. Né? Mas com certeza foi muito bem ontem, fiquei feliz de novo. Não sei se vai virar, né? Não sei se vai dar certo ainda. Eu praticamente já tinha jogado a toalha com relação ao Felipe Anderson, né? E tenho a sensação de que o Abel também, tanto que o Felipe Anderson me parece, eu estava lendo essa semana, está negociando já com outro clube da Série A, provavelmente o Inter. Então, e de novo, se não der certo no Palmeiras, não é porque ele é mau jogador, não. Eu acho ele um baita jogador. É simplesmente porque não vai ter dado certo, não deu. Como pode acontecer com qualquer um de nós quando vai trabalhar em uma empresa. Às vezes é uma grande empresa, uma empresa com uma puta estrutura, com vários benefícios, mas que simplesmente não dá o encaixe. Você simplesmente não se encaixa na equipe, não se encaixa na função, enfim, e aí acaba não dando certo. E eu acho que o Felipe Anderson, se não der certo no Palmeiras, será uma coisa realmente muito triste para o Palmeiras também. Para ele, que poderia ter deixado uma impressão maior, mas também para o Palmeiras, que precisa muito de um cara que faz a função dele com qualidade. O Palmeiras precisa dessa pessoa. Infelizmente, ele não tem entregado, infelizmente está comendo a reserva. Mas vamos ver, tomara que, né, tudo isso tenha
tudo que aconteceu ontem tenha trazido um ânimo diferente para o Felipe, né? E que de repente o Abel comece a dar um pouquinho mais de oportunidade para ele jogar mais pelo meio, que de repente é até a função que ele fazia na Europa, a função que ele fazia na Itália, e onde, enfim, ele voava por lá, né? E eu quero até saber de vocês. Vocês acham que o que o Felipe Anderson fez ontem faz com que ele já mereça a vaga do Alan, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro? O que vocês acham, né? Dá para confiar no futebol do Felipe Anderson ainda? Inclusive, essa é a pergunta que eu coloquei aí no chat para vocês. Então, vota aí, dá para confiar ainda, né, no futebol do Felipe Anderson? Ele já merece a vaga do Alan? Eu acho que precisa de cautela, embora o Alan também não esteja jogando fino, né? O Alan é um baita jogador, mas também não tem batido aquela bola como ele já bateu, como o próprio Felipe Anderson. Mas eu ainda não mexeria nessa posição, eu manteria o Alan ainda, deixaria o Felipe para entrar ao longo da partida, de repente até por esse motivo que eu falei, o fato de ele ser um jogador mais lento, é interessante que ele entre com a partida andando com o adversário mais cansado, né, do que ele pegar o adversário aí já na ponta dos cascos, né? Então, foi muito legal, e os números do SofaScore aqui provam que o Felipe realmente foi muito, muito bem. Participação ofensiva, uma aproximação maior, um jogo mais associativo, muito, muito interessante, viu? Na semana que vem, tá? Não sei se o Felipe Anderson merece a vaga, mas merece uma chance na posição dele. Concordo, Marco, concordo. Não necessariamente... E não necessariamente no lugar do Alan, né? De repente ele não precisa ficar no lugar do Alan, ele pode jogar mais pelo centro também, né? Fazendo praticamente o falso 9 ali, porque aí ele é um cara da qualidade do passe, né? O Felipe Anderson ele faz muito bem a função que eu estava batendo na tecla algumas semanas para o Andrés Pereira fazer, né? Porque a gente estava sem homem nenhum de criação. Então a gente tinha o Andrés Pereira jogando com o Marlon na volância, dando reforço para o nosso sistema defensivo, só que a bola não chegava para o Flaco Lopes com qualidade, né? Não estava chegando para o Sousa com qualidade. Por quê? Porque não tinha ninguém do passe. E o melhor que nós temos naquela região do campo é o Andrés Pereira, é o que melhor bate na bola, é o que melhor tem uma visão. Mas é óbvio que o Felipe Anderson é nativo da função, né? Então ele tem uma visão muito melhor. Se ele tiver uma fase boa, com certeza ele pode contribuir muito, né? E aí a gente pode sacrificar uma das pontas ali para, de repente, fazer deixar o Felipe Anderson no falso 9 para servir melhor ao Flaco Lopes, né? Então eu também acho que merece uma vaga na posição dele, de novo, né? Pode até ser que ele coloque, a gente sacrifique uma vaga para ele agora, mas se não conseguirmos encaixar o Felipe Anderson nesse momento pelo sistema que o Abel propõe, que quando o Abel for colocar ele em campo, que coloque na posição dele, porque a gente já ficou mais do que provado que deu muito, muito certo, né?